Bem-vindos ao canal Tesouro Bitcoin. Aqui nós falamos sobre investimento em criptomoedas para o longo prazo e diversas maneiras de obter uma renda passiva a partir desse investimento. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje: renda passiva com criptomoedas. E as três principais maneiras que eu acredito que sejam as mais interessantes para obter essa renda passiva com as criptomoedas que você está guardando para o longo prazo seriam a DeFi, finanças descentralizadas. Então, uma breve explicação, eu vou entrar de maneira mais detalhada depois falando sobre isso, mas muito similar ao sistema bancário tradicional que nós conhecemos e usamos todo dia. Eu tenho uma quantia de criptomoedas, eu vou deixar sobre posse de um intermediário e esse intermediário empresta para outros indivíduos que vão pagar juros e eu recebo uma parte desses juros como lucro. Quanto ao empréstimo de cripto em margem, se eu tenho uma conta de margem, por exemplo, eu sou um trader, opero com Bitcoin ou com qualquer outra criptomoeda, e supondo que eu tenho, digamos, $1.000 nessa conta, eu quero operar alavancado. Então eu vou pegar emprestado mais $500, digamos, e aí apesar de eu ter 1.000, eu vou operar com 1.500, pois $500 eu peguei através de um empréstimo. E aí, alavancado, eu posso aumentar o meu risco também, mas aumentar o resultado dos meus trades, as minhas negociações. A questão é, se eu peguei emprestado, alguém me emprestou. E aí, justamente, uma forma de lucrar seria pegar suas criptomoedas e emprestar através de plataformas especializadas para pessoas que desejam utilizar aquilo para operar alavancado, para usar como uma conta de margem. E o staking de criptomoedas é simplesmente algumas criptomoedas específicas que precisam de staking para funcionar melhor. Então, você é recompensado por estar segurando aquelas criptomoedas e depositá-las ali numa plataforma específica, que normalmente é um pool de staking, onde você deixa ele depositado e todo o trabalho é feito e você é recompensado, seja semanalmente, mensalmente, anualmente, acontece de diversas maneiras. Mas eu vou falar mais especificamente sobre as finanças descentralizadas. Para poder explicar melhor, vou fazer uma analogia com o sistema bancário. Então, como a coisa funciona no sistema bancário, que é de nosso conhecimento, né? Trazendo um pouco do conceito da economia propriamente dito, se eu tenho uma poupança, eu tenho uma sobra de ativos, seja lá qual for esse ativo, então, digamos ali, eu tenho R$ 1.000 que eu não estou utilizando, eu vou depositar num banco e o banco vai fazer a custódia desse dinheiro para mim. Mas o banco, para rentabilizar a sua atividade, vai emprestar para terceiros. Então, seja um indivíduo que quer pegar um empréstimo para quitar suas dívidas, ou quer comprar um carro, uma pessoa que quer iniciar um novo negócio, quer montar uma loja, quer abrir uma padaria, um comércio, ela vai lá, vai pegar aquele dinheiro emprestado, vai pagar juros, o banco vai reter esses juros e me passar uma diferença como lucro. Ok, normal, nós estamos habituados com isso. E com as criptomoedas não poderia ser diferente. Se eu tenho ali alguma criptomoeda que eu invisto para longo prazo, vamos supor, eu tenho Bitcoin, e eu não tenho interesse de usar esse Bitcoin pelos próximos 2, 3, 5, às vezes até 10 anos, se eu realmente invisto para longo prazo, eu vou deixar numa plataforma de finanças descentralizadas, pessoas dispostas a pegar um empréstimo irão lá pegar esse empréstimo, vão ficar com os meus bitcoins, pagar uma taxa de juros para a plataforma e eu reembolso os lucros que são distribuídos depois que a plataforma também tira o lucro dela. Mas quem são esses indivíduos hoje que pegam esses empréstimos? Quem são os tomadores de empréstimos? Então nós podemos separar em dois grandes grupos: as empresas privadas e os indivíduos normais, provavelmente ditos como eu e você que está assistindo o vídeo. Então, fazendo uma breve análise dos relatórios da Credmark, é uma empresa que analisa trimestralmente os relatórios de crédito em criptomoedas. Então, quanto está sendo negociado no mundo em termos de crédito, quanto está sendo emprestado, quanto está sendo usado como colateral, que eu vou explicar mais à frente, uma forma de ter um seguro para aquele que está emprestando, quanto está sendo pago de juros, quanto está sendo pago de dividendos, quanto que está sendo lucro. Essa análise é feita trimestralmente e eu tenho aqui os valores do último trimestre de 2020. Então, os valores do primeiro trimestre de 2021 não estão consolidados ainda. E aqui, já para deixar claro, eles estão em milhões de dólares. Então, se eu tenho ali 12.500, são 12.500 milhões. Isso dá 12 bilhões e meio, simples assim.
Então, a dívida ativa. Quanto que as pessoas estão devendo hoje? Depois de pegar emprestado, você fica devendo, né? Quanto que as pessoas estão devendo hoje em criptomoeda? As instituições, ali com sua dívida ativa acima de 10 bilhões de dólares, então já passa de 50 milhões de reais. E os indivíduos, a soma de todos os indivíduos, os consumidores, ali nos 2 bilhões, menos de 3 bilhões de dólares, mas ainda assim bastante coisa. E o que, que nós temos de colateral? O que, que seria o colateral? Se eu tentar pegar um empréstimo no banco, o banco certamente vai exigir alguma garantia em troca. Um banco comum como o que nós utilizamos rotineiramente. Então ele vai querer saber qual é a minha renda, se eu tenho estabilidade no meu emprego, se não tenho, se eu tenho dinheiro em conta, se eu tenho algum tipo de investimento que pode ser resgatado depois, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa. Esse vai ser o colateral, a garantia daquele banco. Com criptomoedas em finanças descentralizadas é a mesma coisa. Se eu depositar, digamos assim, $1.000, vamos trabalhar sempre com 1.000 para ficar um valor fácil, eu depositei $1.000 no valor de alguma criptomoeda, então eu tenho $1.000 em Bitcoin, vai dar 0,00 alguma coisa em Bitcoin. E aí na hora de pegar o empréstimo, digamos que eu queira pegar mais $300 emprestado. Então ele vai ver, ok, eu tenho $1.000, é possível que eu pegue mais 300, porque se eu não pagar, ele quita automaticamente daquele valor que foi reservado como colateral. E quanto que está sendo esse valor hoje para as instituições? Então a gente já está passando ali dos 15 bilhões de dólares, se aproximando dos 15 bilhões de dólares. E para os indivíduos, passando dos 10 bilhões de dólares. Essa proximidade aí se deve ao fato de que as instituições provavelmente estão utilizando menos colateral do que os indivíduos, né? Eles têm uma dívida maior, mas o colateral está menor. E para o indivíduo acaba sendo mais arriscado emprestar para um indivíduo qualquer, então exige-se dele mais colateral. Então é mais fácil para uma instituição emprestar para uma empresa que tem uma previsibilidade, um fluxo de caixa, que tem um patrimônio, do que para um indivíduo. Então acaba exigindo-se um colateral maior, que é o que a gente vê no gráfico. Tudo bem. E o quanto que foi gerado de juros, ainda em milhões de dólares. Então dá para ver que para o último trimestre de 2020 foi gerado ali 300 milhões de dólares apenas de juros para instituições e para indivíduos, algo próximo dos 150 milhões de dólares, o que é bastante coisa. E explicando um pouco mais sobre as finanças descentralizadas, né? Qual que é o funcionamento, quais que são as regras, as características disso. Então, vamos entender inicialmente os smart contracts da rede Ethereum. São contratos inteligentes, simplesmente isso. O que nós entendemos de contrato? É um termo que você assina junto com a outra parte, diversas cláusulas ali amparadas na lei. E a vantagem de um contrato inteligente é que você não precisa da força de lei, você não precisa de uma autoridade maior garantindo a execução. É pura capacidade computacional. Então, se eles estão ali hospedados na blockchain da Ethereum, todos os termos já foram pré-definidos. Quanto que eu vou emprestar para o indivíduo? Ele vai me pagar quanto de juros, em quanto tempo, qual que vai ser a data de execução? Tudo bem. A vantagem disso é eliminar o intermediário. Então você não precisa de um banco para fazer esse meio de campo, você não precisa de seguradoras e de diversas instituições para fazer esse meio de campo. Porém, como nós não temos, na maioria das vezes, o conhecimento necessário pela dificuldade de uma pessoa, digamos, achar uma outra pessoa, uma instituição disposta a pagar na quantia que ela deseja, no prazo que ela deseja, surge ainda um terceiro envolvido, mais um intermediário, que são as plataformas especializadas em DeFi, em finanças descentralizadas. Acabam não sendo tão custosas quanto os bancos, pois sua operação é totalmente baseada em criptomoedas, acaba sendo uma operação mais simples, mas elas fazem esse intermédio de achar pessoas com criptomoedas sobrando, que desejam investir no longo prazo, e pessoas que desejam pegar essas criptomoedas e utilizar para as mais diversas atividades. Atualmente eu invisto em 6 corretoras. Foi uma medida minha para diluir o risco, separar em diversas corretoras. Vou falar mais especificamente sobre cada uma delas em um outro vídeo. Mas escolhi hoje as 3 principais, que foram as 3 que eu comecei a investir, que é a Celsius, a Nexo e a BlockFi. E aí, a título de curiosidade, né? Quanto que elas estão pagando de juros? Deixando meus Bitcoin lá, meu Ethereum, minhas stablecoins.
quanto que ela vai me pagar de juros? Então, para a BlockFi, ela está pagando aqui para o primeiro nível, digamos assim, né? Se você tem entre 0 e meio Bitcoin, vai pagar 5% ao ano. Os pagamentos são mensais, mas importante, não é 5% ao mês, 5% ao ano. Você vai receber naquele mês o valor correspondente a 5% anualizado. Então vai ser bem menos, bem menos do que 5%. Mas aí conforme você vai aumentando, a capacidade dele de te pagar diminui, né? Então se você tem até 20 Bitcoin, que hoje é muita coisa, você receberia só 2%. Mas ali para as stablecoins, e para quem não conhece as stablecoins, são criptomoedas que têm lastro em uma moeda fiduciária. Então ela vai ter lastro no dólar, vai ter lastro na libra esterlina, vai ter lastro no euro, do ien japonês, e ela simplesmente mantém a paridade de valor. Então se eu tenho aqui stablecoins, eu posso ver que eu consigo receber 8,6% ao ano de renda passiva diretamente proporcional ao dólar. Então eu vou estar exposto ao dólar e recebendo em dólar, digamos assim, 8,6% ao ano para a BlockFi. A próxima que eu escolhi foi a Nexo. Esse aqui é um print da minha conta na Nexo. Eu tenho ali um valor em Bitcoin, valor em Ethereum. Acho que não apareceu na página, mas tem o valor em algumas stablecoins também. Então em Bitcoin, o que ele coloca ali, né? Até 8% ao ano. Para as stablecoins, Tether, USD Coin, a TrueUSD lá embaixo, até 12%. Você não vai receber esse valor. Para receber esse valor, de até 8%, até 12%, existe uma série de critérios. Se você decidir receber na Nexo Token, que é um token da própria plataforma, uma criptomoeda da própria plataforma, mas na prática o valor acaba ficando não menos que 4% e não mais que 6%. Então é um valor esperado de 5% ao ano nos seus bitcoins e 8 a 10% para as suas stablecoins, o que também é bastante coisa. Aqui já é um print da Celsius, então a parte de web deles, eles não têm um site propriamente dito na web. Na verdade, eles têm um site onde você consegue verificar diversas informações, mas não realizar as operações. As operações são feitas através de aplicativo. E aí nós temos ali, para o Bitcoin, pagando 3,5% ao ano, para o USD pagando 10% ao ano, para o ouro pagando 5,5%, então também é algo muito interessante. Se você quer ter a Pax Gold, deixar suas criptomoedas atreladas ao ouro, acredita que o ouro é relevante no seu portfólio, é possível receber até 5,5% de dividendos em relação a esse ouro. E diversas outras criptomoedas de outras moedas. Digamos, eu não quero estar exposto totalmente ao dólar, mas eu tenho a libra esterlina, o dólar canadense, o dólar australiano, o dólar de Hong Kong e diversas outras, pagando até 10% ao ano de forma completamente passiva. Ok, então, quais os riscos envolvidos? O primeiro risco ele é de certa forma diminuído, mas ressalto a importância do colateral. Então, se eu estou emprestando dinheiro para alguém, essa pessoa que tomou o empréstimo, ela tem que deixar algo como garantia, e isso diminui bastante o risco de calote, o risco daquela pessoa não me pagar. Se algum motivo, na data pré-definida, ela pegou um empréstimo para 6 meses, digamos, ela não me pagasse, a plataforma, na verdade, né, não ia receber os lucros e não teria como me repassar esses lucros. E o colateral ele diminui esse risco. Porém, ainda temos, devido a o sistema ser muito novo, ser tudo muito recente, risco de bugs, falhas de segurança que levam a ataques hacking. Então, um ataque de um hacker ali fica muito facilitado e é aquela máxima, not your keys, not your coins. Então, se você não tem a chave privada, se aquela conta não é 100% sua, você está delegando a uma corretora, a uma exchange, você está delegando a uma plataforma de finanças descentralizadas, aquelas criptomoedas não estão 100% sob seu poder. Tudo bem. E a solução para isso, a melhor solução que eu encontrei foi a diversificação. Então, diversificando em diversas plataformas, por isso eu escolhi separar em 5, 6 plataformas, deixando um pouco das minhas criptomoedas em cada uma. Acredito que isso dilui o risco. Acredito que isso dilui o risco de uma forma bastante eficiente. E sempre válido lembrar, cuidado com falsas promessas. Mais de 1% ao mês, desconfie bastante.
e 20% ao ano de retorno no longo prazo, nem perca seu tempo. Não perca seu tempo, não existe almoço grátis. Esses retornos são maiores que uma renda fixa em dólar normal, né? Se eu fosse comprar títulos de tesouro americano, porque o risco envolvido é maior. São o risco técnico da criptomoeda, o risco técnico da plataforma, e isso que nos garante esse retorno. Apesar de que, como podemos ver, já existem bilhões de dólares alimentando esse sistema. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like e também pode acompanhar na nossa página do Instagram Tesouro Bitcoin. Então, muito obrigado pela atenção.